A pergunta veio do silêncio do banco de trás, uma pequena flecha inocente lançada contra o mundo isolado do sedã reluzente de Julian Croft. Papai. Julian lançou um olhar pelo retrovisor, seus olhos encontrando o olhar curioso e arregalado de seu filho de 7 anos, Leo. Sim, filho. O carro, uma maravilha da engenharia alemã, ronronava silenciosamente parado em um sinal vermelho, em uma parte da cidade que Julian geralmente só via da janela de seu escritório no 40º andar. Ali, ao nível da rua, o cromo polido e a pintura preta impecável pareciam uma intrusão, uma declaração gritante de uma realidade diferente. Os prédios estavam desgastados, suas fachadas de tijolos manchadas de fuligem, as janelas como olhos cansados. O pequeno dedo de Leo apontava para a esquina oposta. Porque aquela menina está sozinha. Julian seguiu o gesto do filho. Encolhida no vão raso de uma loja fechada estava uma menina. Não poderia ter muito mais que a idade de Leo, talvez 10 ou 11 anos, uma figura pequena e solitária envolta em um casaco vários tamanhos maior que ela. Seu cabelo era um emaranhado e ela apertava contra o peito uma mochila gasta como se fosse um bote salva-vidas. O mundo passava apressado diante dela, um borrão de pedestres apressados e tráfego indiferente, mas ela permanecia inquietantemente imóvel, um ponto fixo de descaso no fluxo caótico da cidade. Ele não sabia naquele momento, em pé no precipício de uma decisão que redefiniria toda a sua existência, mas aquela simples, penetrante pergunta estava prestes a despedaçar o mundo vazio e cuidadosamente construído que ele havia cultivado. Era uma pergunta que exigia mais que uma resposta, exigia um acerto de contas. O que ele via era um problema, uma estatística que poderia ler em um relatório filantrópico. O que seu filho via era uma criança solitária. E no abismo entre essas duas percepções, a vida de Julian Croft estava prestes a mudar para sempre. E Lara sabia que a primeira regra da sobrevivência era se tornar invisível. Ela havia dominado a arte de se misturar à paisagem urbana, de se tornar apenas mais uma sombra em uma cidade cheia delas. Sabia os ritmos das ruas, a melhor hora para encontrar comida descartada, mas ainda comestível, atrás da padaria, qual biblioteca pública tinha os cantos de leitura mais aquecidos, e quais portas ofereciam abrigo mais profundo contra o vento cortante que se enfiava entre os prédios altos. Ela tinha 10 anos, mas seus olhos carregavam a vigília cansada de alguém muito mais velho. Seu mundo estava contido nas alças desgastadas de sua mochila. Dentro, ela guardava seus tesouros, uma garrafa de água meio vazia, uma pequena manta gasta de tanto lavar que ainda cheirava vagamente ao detergente de lavanda que sua mãe costumava usar, mais precioso de tudo, um caderno de desenhos polido e uma coleção de toques de lápis, cada um afiado até quase não dar para segurar. O caderno de desenhos era sua verdadeira casa. Nas páginas amassadas, ela capturava o mundo que a ignorava. Desenhava a expressão aflita de uma mulher falando ao telefone, a alegria despreocupada de um cachorro perseguindo um pomo, o padrão intricado das rachaduras na calçada. Seus pais tinham sido artistas. Eles a ensinaram a enxergar, não apenas a olhar. Haviam enchido seu mundo com cores, luz e o cheiro de terbentina e argila. Então, um ano antes, uma estrada escorregadia e um motorista descuidado os haviam roubado dela, e o mundo perdeu suas cores, restando apenas tons de cinza. O sistema de adoção que veio depois era um tipo diferente de frio, um silêncio estéril e impessoal pior que o barulho da rua. Então ela fugiu, trocando o vazio institucional por uma solidão perigosa, mas honesta. Ela não era uma vítima, era guardiã de memórias, uma observadora silenciosa esperando que o mundo lhe mostrasse um lampejo de beleza digno de ser capturado. O mundo de Julian Croft era o oposto exato do de Lara. Era um reino de precisão calculada, de superfícies polidas e vistas panorâmicas. Seu escritório era um testemunho de seu sucesso, um santuário de vidro suspenso bem acima da aspereza da cidade. De lá, as massas encolhidas nas calçadas abaixo não eram pessoas, mas pontos de dados, parte do fluxo abstrato do comércio que ele havia dominado. Ele era o fundador e CEO de um titã da indústria de tecnologia, um homem que havia construído um império sobre lógica e algoritmos preditivos. Sua casa não era diferente. Era uma ampla mansão moderna na parte mais verde dos subúrbios, um lugar de paredes brancas impecáveis, móveis minimalistas e um silêncio perturbador. Era menos um lar e mais uma exposição de museu sobre riqueza. Tinha todo conforto material, mas ele era um homem profundamente insatisfeito. 5 anos antes, sua esposa, Isabela, havia sido o coração vibrante da vida deles. Ela era arquiteta e enchia o mundo deles de risadas, projetos artísticos caóticos e uma ternura natural que Julian, com sua mente ordenada, sempre admirara, mas nunca compreendera completamente. O câncer a levou lentamente, e com ela, levou também as cores do mundo de Julian. Ele amava o filho, Leo, com um instinto feroz e protetor, mas demonstrava isso por meio da provisão, não da presença. Garantia que Leo tivesse as melhores escolas, os melhores brinquedos, o melhor de tudo, menos a única coisa que o menino realmente precisava, um pai que não fosse emocionalmente inacessível.
Julian havia erguido uma fortaleza de trabalho e rotina em torno de sua dor, uma estrutura reluzente e impenetrável que mantinha todos, inclusive a seu próprio filho, a uma distância segura. Ele era mestre de seu domínio, mas dentro de suas paredes era desesperadoramente, dolorosamente solitário. O sinal vermelho ficou verde. O carro atrás buzinou, um chamado rude de volta ao presente. Julian arrancou, a imagem da menina encolhendo em seu retrovisor. Algumas pessoas têm vidas muito difíceis, Leo, disse ele, as palavras soando ocas e inadequadas ao deixarem seus lábios. Era uma resposta de manual, uma explicação estéril para uma realidade humana e confusa. Mas Leo não se contentava com respostas de manual. Mas ela é só uma criança, insistiu o filho, a voz pequena, mas firme. Ela parece solitária. Não podemos ajudá-la. A pergunta não atingiu os ouvidos de Julian, mas seu peito. Foi um impacto direto, quebrou todas as defesas sofisticadas que ele havia erguido ao redor do coração. Sentiu uma vergonha súbita e profunda. Ali estava ele, um homem capaz de resolver problemas logísticos complexos envolvendo milhões de dólares e cadeias globais de suprimentos, e ainda assim capaz de responder ao simples e compassivo pedido de seu próprio filho. Viu sua vida pelo que era, uma história de sucesso estéril, uma casa linda, mas vazia, um filho que ele estava criando para entender balanços contábeis, mas não conexão humana. Na pergunta do filho, ouviu um eco da voz da esposa falecida, seus constantes lembretes de olhar além da superfície, de ver as pessoas por trás dos números. Ele havia falhado com ela. Estava falhando com o filho. Naquela noite, Julian não conseguiu dormir. O rosto da menina, pequeno e sujo, estava gravado em sua mente. Ele havia nos dados piscando em seu tablet, no reflexo de seu próprio rosto cansado no vidro escuro da janela do quarto. Continuava ouvindo a voz de Leo, despida de sua tagarelice infantil habitual e carregada de uma preocupação inocente e grave. Não podemos ajudá-la. Na manhã seguinte, ele cancelou sua reunião das 9 horas. Disse à assistente que era um assunto pessoal, uma desculpa tão rara que gerou um silêncio atonito do outro lado da linha. Entrou no carro, mas, em vez de seguir em direção às torres reluzentes do centro, dirigiu até a esquina sombria e esquecida do dia anterior. Não sabia o que estava fazendo, nem o que esperava encontrar. Sentia-se tolo, um homem de ação movido por um impulso vago e emocional. O vão da loja estava vazio. Sentiu uma mistura estranha de decepção e alívio. Talvez ela tivesse ido embora. Talvez fosse o melhor. Mas ele não conseguiu deixar para trás. Estacionou o carro e começou a andar, sentindo-se chamativo em seu terno sob medida e sapatos caros. Caminhou por quarteirões, os olhos examinando as multidões, os becos, os pequenos bolsões de quietude em meio ao movimento incessante da cidade. Estava prestes a desistir quando viu um lampejo de movimento em um pequeno parque negligenciado, encravado entre dois prédios populares. Era ela. Sentada em um banco coberto de grafite, de costas para ele. Não pedia esmola, não buscava doações. Estava completamente absorvida em sua tarefa, a cabeça abaixada em concentração. Julian se aproximou, usando o tronco de um grande carvalho como cobertura, sentindo-se como um espião. Conseguiu ver o que ela estava fazendo. Estava desenhando. Sua pequena mão corria sobre a página do caderno com uma velocidade e confiança hipnotizantes. Ele a observou esboçar um velho sentado em um banco próximo, capturando não apenas sua aparência, mas o cansaço profundo de sua postura, o jeito como as mãos calejadas repousavam nos joelhos. Não era apenas um desenho, era uma história. Então, viu algo que lhe tirou o fôlego. Um gato magro e maltratado, com o pelo ralo e emaranhado, esfregou-se contra sua perna. Sem levantar os olhos do trabalho, Hilar enfiou a mão na mochila, tirou um pequeno pacote embrulhado em papel alumínio e partiu o sanduíche dentro ao meio. Colocou uma metade no chão para o gato antes de dar uma pequena mordida em sua parte. Foi um ato silencioso e instintivo de generosidade. Uma menina que não tinha nada compartilhava o pouco que possuía. Naquele simples gesto, Julian viu mais graça e humanidade do que em 1000 reuniões de conselho. As muralhas ao redor de seu coração não apenas se racharam, começaram a desmoronar. Ele voltou ao escritório, mas o mundo parecia diferente. Os números na tela não tinham sentido. Ligou para um homem que mantinha sob contrato, um investigador particular chamado Harris, um profissional discreto especializado nos problemas delicados dos ricos. Preciso que descubra tudo o que puder sobre uma jovem, disse Julian, em voz baixa. Deu a Harris a localização do parque. Não quer que a sigam nem que a assustem. Só quer entender. Preciso conhecer sua história. O relatório chegou 2 dias depois em um envelope par lacrado. Julian fechou a porta do escritório e leu. Hilar Vance. 10 anos. Pais,
Marcos e Annie Vance, mortos em um engavetamento na rodovia 10 meses antes. O relatório observava que eram artistas locais respeitados, um pintor e uma escultora, conhecidos pelo trabalho comunitário. E Lara havia sido colocada no sistema de adoção do Estado. 2 tentativas de acolhimento, ambas de curta duração. As anotações do caso a descreviam como reservada e não cooperativa. Estava desaparecida do segundo lar havia mais de 6 semanas. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. O talento, a resiliência, a independência feroz. Ela não era uma delinquente, era uma órfã, filha de artistas, que havia escorregado pelas brechas de um sistema falho. Estava completamente sozinha. Naquela noite, outra crise o esperava em casa, uma crise mais silenciosa, mas não menos devastadora. Ao entrar no quarto de Léo, encontrou o filho sentado no chão, cercado de giz de cera e de uma grande cartolina. Era um projeto escolar. A tarefa, escrita em cursiva caprichada pela professora no topo, era: o que faz uma família. Léo havia desenhado uma imagem da casa grande e moderna deles. Tinha desenhado a si mesmo, uma pequena figura com uma camiseta vermelha brilhante, segurando a mão de uma figura muito mais alta, de terno azul, Julian. Mas, do outro lado dele, havia um vasto espaço vazio na folha. É para minha apresentação de amanhã, disse Léo, a voz quase um sussurro. Apontou para o espaço em branco. A mamãe costumava ficar aqui. Agora parece, silencioso, papai. Foi uma declaração simples de fato, mas que atingiu Julian como um golpe físico. Olhou para o desenho e viu a verdade de sua vida. Ele havia dado ao filho uma casa, mas não um lar. O silêncio de que Léo falava não era apenas a ausência da mãe, era a ausência de calor, de conexão, de vida. Era um silêncio que o próprio Julian havia cultivado, nascido de dor e medo. E estava sufocando o filho. Ele sabia o que precisava fazer. O risco era enorme, as implicações assustadoras. Era ilógico, impulsivo, completamente irracional. E, ainda assim, era a decisão mais importante de sua vida. No dia seguinte, encontrou Lara no mesmo parque. Desta vez, não se escondeu. Caminhou diretamente em sua direção, o coração martelando no peito. Ela o viu chegando e seu corpo se enrijeceu instantaneamente. Seus olhos, de um tom cinza impressionante, estavam alertas, avaliando-o como uma ameaça. Segurou a mochila, pronta para fugir. Julian parou a poucos passos de distância, levantando as mãos em um gesto de paz. Era um homem acostumado a comandar, a liderar reuniões e ditar termos. Agora, sentia-se desajeitado, impotente. Olá, disse ele, a voz mais suave do que pretendia. Meu nome é Julian. Ela não disse nada. Seu olhar permanecia firme, um muro de desafio silencioso. Não sou dos serviços sociais, acrescentou rapidamente, adivinhando seu medo. Não estou aqui para levar você a nenhum lugar contra a sua vontade. Abaixou-se, tentando parecer menos intimidador. Vi você desenhando no outro dia. Você é muito talentosa. Um lampejo de algo, surpresa. Orgulho. Cruzou seu rosto antes de a máscara de indiferença voltar. Ele respirou fundo, abandonando qualquer discurso preparado. Falou a verdade, meu filho, o nome dele é Léo. Ele viu você alguns dias atrás, do nosso carro. Ele ficou preocupado com você, pausou, as próximas palavras prendendo-se em sua garganta. Nossa casa é muito grande. E é silenciosa demais. Ele não oferecia caridade. Não oferecia pena. Naquele momento, era apenas um homem pedindo ajuda. Pedia a uma pequena menina esquecida que viesse preencher o silêncio de sua vida. Oferecia-lhe um quarto, segurança, comida. Sem amarras. Só por um tempo, disse. Um lugar para ficar aquecida. Um lugar para estar segura. E Lara o encarou por um longo minuto de silêncio. Vasculhou seu rosto, seus olhos perspicazes procurando o engano, o truque escondido. Mas tudo o que viu foi uma tristeza profunda e genuína em seus olhos, uma solidão que refletia a dela. Lentamente, com cautela, deu um único e hesitante aceno de cabeça. Trazer Lara para casa foi como introduzir uma criatura selvagem e tímida em um laboratório estéril. Ela se movia pelos vastos espaços equantes com um silêncio de fantasma. Trazer Lara para casa foi como introduzir uma criatura selvagem e tímida em um laboratório estéril. Ela se movia pelos vastos espaços equantes com um silêncio de fantasma. Observava tudo com olhos cautelosos, nunca largando a mochila, como se fosse sua própria pele. Cada porta fechada, cada superfície brilhante e impecável parecia lembrá-la de que não pertencia àquele lugar. Léo, no entanto, a recebeu com a naturalidade que só uma criança poderia ter. Não fez perguntas complicadas, não ofereceu piedade.
Apenas pegou sua caixa de brinquedos e perguntou se ela queria brincar. Quando ela hesitou, ele apenas começou a construir uma torre de blocos, deixando espaço ao lado para que ela se juntasse. Pouco a pouco, a muralha dela cedeu. Primeiro, uma peça colocada timidamente na torre. Depois, um leve sorriso quando ela a viu desmoronar. Julian observava à distância, com o coração apertado. Era como ver duas metades perdidas encontrarem um ponto de contato. Leo, que havia desenhado um vazio em seu cartaz da escola, agora compartilhava aquele espaço com alguém que também carregava um silêncio dentro de si. As primeiras noites foram difíceis. E Lara não conseguia dormir na cama macia e enorme que ele havia preparado. Preferia o chão, enrolada em sua pequena manta, a mochila encostada ao lado como um guardião. O barulho dos aquecedores, o brilho das luzes automáticas, até o cheiro de limpeza lhe eram estranhos demais. Julian não forçou nada. Apenas deixava a porta entreaberta, como um lembrete silencioso de que ela estava segura ali. Aos poucos, sinais de mudança começaram a aparecer. O cheiro de lápis de cor e papéis riscados espalhados sobre a mesa da sala. O som de risadinhas contidas vindo do quarto de Leo. Um prato vazio deixado discretamente na pia, depois de uma refeição que ela, finalmente, havia aceitado compartilhar. Julian sentia a casa mudar. O silêncio pesado começava a ser substituído por uma presença frágil, mas viva. Ainda havia distância, ainda havia desconfiança, mas algo novo surgia, a possibilidade de um lar. Nos dias que se seguiram, a presença de Lara começou a transformar não apenas a casa, mas também Julian. Ele se pegava fazendo coisas que antes jamais teria considerado. Cancelava reuniões para estar em casa na hora do jantar. Levava Leo e Lara ao parque depois da escola, observando-os correr e rir, como se a infância tivesse finalmente encontrado espaço para florescer. Ainda assim, havia barreiras. E Lara raramente falava sobre si mesma. Quando questionada sobre o passado, seus olhos se fechavam, e ela mudava de assunto ou mergulhava no caderno de desenhos. Julian não insistia. Entendia que confiança não se exigia, era conquistada. À noite, ele passava pela porta do quarto dela e via a luz fraca de uma luminária improvisada. E Lara ficava curvada sobre o caderno, desenhando até os olhos pesarem. Em suas páginas, ela capturava cenas da casa, Leo rindo no balanço, Julian inclinado sobre uma panela na cozinha, a sombra de um gato que agora rondava o jardim. Era como se, com cada traço, ela fosse costurando um novo pedaço de pertencimento. Para Julian, esses desenhos eram mais do que imagens. Eram janelas para a alma de uma menina que havia perdido tudo, mas que, apesar disso, ainda conseguia enxergar beleza no mundo. Ele percebia que sua vida, antes medida em relatórios, gráficos e cifras, começava a ser redefinida por pequenos gestos, uma gargalhada, um prato compartilhado, um desenho deixado sobre a mesa. E, numa noite em particular, enquanto Leo dormia com a mão entrelaçada à de Lara, Julian compreendeu algo que nunca ousara admitir. A casa já não era silenciosa. E, pela primeira vez em anos, ele também não era. A rotina, antes tão meticulosamente cronometrada, agora era imprevisível. Julian, que costumava medir os dias em compromissos e prazos, agora se via envolvido em tarefas simples, ajudar Leo com o dever de casa, ouvir Lara contar em poucas palavras como havia conseguido encontrar uma fonte de água quente na cidade, ou apenas assistir os dois inventarem jogos sem sentido na sala de estar. Ele percebeu que estava rindo mais. Um riso verdadeiro, não o educado que usava em jantares de negócios. Ria quando Leo derrubava suco na mesa, quando Lara fazia um comentário seco e inesperado que revelava sua esperteza, quando os dois disputavam quem construía a torre mais alta de blocos. O riso voltava a preencher o espaço que antes era um túmulo de silêncio. Mas havia também desafios. Lara tinha pesadelos. Em certas madrugadas, Julian a encontrava encolhida no canto do quarto, os olhos arregalados, a mochila agarrada ao peito. Não perguntava o conteúdo dos sonhos, sabia que eram pedaços de memórias difíceis demais para serem compartilhadas. Apenas sentava-se no chão, próximo o suficiente para que ela sentisse que não estava sozinha, até que, exausta, ela adormecia novamente. Leo também começava a mudar. O menino que antes vivia cercado de luxo, mas carente de afeto, agora tinha uma irmã improvisada, uma companheira que lhe mostrava que compartilhar era mais valioso que possuir. Tornou-se mais paciente, mais atento, mais humano. Julia notava tudo isso e se perguntava como havia passado tantos anos preso a uma vida que, olhando agora, parecia tão vazia. E, em momentos de silêncio, pensava em Isabela, sua esposa. Imaginava o sorriso dela se pudesse ver o que estava acontecendo, o filho finalmente feliz, a casa viva novamente, e ele, um homem que, aos poucos, estava reaprendendo a amar. O que começara como um gesto impulsivo já não tinha retorno. E Lara não era mais apenas uma hóspede temporária. Sem que percebessem, ela havia se tornado parte da família.
Com o passar das semanas, a vida de Julian parecia se reorganizar em torno de um novo centro. Não eram mais os relatórios, as reuniões ou os gráficos, mas sim os dois pequenos seres que enchiam a casa de movimento e de sons inesperados. E Lara ainda guardava reservas. Muitas vezes, parecia à beira de fugir, como se esperasse que aquela estabilidade fosse apenas temporária, um sonho prestes a se desfazer. Mas cada dia trazia pequenos sinais de confiança. Um riso mais solto, um prato vazio deixado na pia sem medo, um desenho em que ela começava a incluir não apenas cenas soltas da casa, mas também as pessoas dentro dela. Julian acompanhava essas mudanças com um cuidado silencioso. Aprendia a não pressionar, a deixar espaço para que ela encontrasse, por si mesma, o lugar onde poderia se sentir segura. E, ao mesmo tempo, se descobria mudando junto. Sua vida, antes definida pela lógica fria e previsível, agora era atravessada por imprevistos que ele já não via como riscos, mas como dádivas. Uma tarde, ao chegar do trabalho mais cedo, encontrou Leo e Lara sentados no chão da sala, cercados por papéis, lápis e tintas. Leo desenhava com traços simples, coloridos e infantis, e Lara, ao seu lado, dava forma a algo mais complexo, mas que se encaixava no mesmo universo. Era um desenho dos três juntos, Julian, Leo e ela. Não havia vazio no papel. Julian ficou imóvel, olhando aquela imagem. Era a representação mais clara do que ele, até então, não tinha coragem de dizer em voz alta. Eles eram uma família, talvez não convencional, talvez improvisada, mas real. O peso que carregava por anos, o luto, a solidão, a culpa, parecia, pouco a pouco, se dissipar. E, pela primeira vez desde que Isabela partira, ele sentiu esperança. Com o tempo, a presença de Lara deixou de ser novidade e se tornou parte da rotina. Ela ainda guardava a mochila ao lado da cama, como se estivesse sempre pronta para fugir, mas os dias de desconfiança se tornavam menos frequentes. A cada semana, sua voz, antes tão rara, surgia um pouco mais, um comentário à mesa, uma pergunta tímida, uma risada que escapava sem que percebesse. Julian se pegava observando esses detalhes como quem assiste ao florescer de uma planta frágil. Aprendia a valorizar cada passo pequeno, cada gesto de confiança conquistado. Sabia que não podia substituir os pais de Lara, mas podia oferecer algo que ela havia perdido, um lar. Um sábado de manhã, ele levou Leo e Lara ao cemitério onde Isabela estava enterrada. Foi a primeira vez que ousou partilhar aquele espaço com alguém além de si mesmo. Ajoelhou-se diante da lápide simples, o coração apertado, e falou baixinho. Isa, eu queria que você visse isso. Queria que visse como nossa casa está cheia de vida de novo. Leo, segurando a mão da irmã improvisada, ficou em silêncio respeitoso. E Lara, por sua vez, demorou a se aproximar. Finalmente, tirou do bolso um pequeno pedaço de papel dobrado. Era um desenho, uma casa, duas crianças de mãos dadas, e uma figura alta ao lado delas. Sem dizer nada, colocou o papel sobre a pedra fria. Julian sentiu os olhos marejarem. Naquele gesto simples, entendeu que Lara estava, de alguma forma, aceitando aquele espaço também como parte dela. Quando voltaram para casa, o silêncio não era pesado como antes. Era um silêncio tranquilo, cheio de significados, como se todos soubessem, sem precisar dizer, que algo havia mudado para sempre. Os dias seguintes confirmaram o que Julian já sentia no fundo do coração, e Lara não era mais uma visitante temporária. Ela havia se tornado parte de suas vidas, preenchendo o vazio que antes parecia impossível de ocupar. Houve burocracias, claro. Reuniões com assistentes sociais, papéis, longas conversas em que Julian, acostumado a lidar com cifras e contratos milionários, se viu lutando para explicar algo simples, que queria cuidar daquela menina, que não se tratava de caridade, mas de família. O sistema, frio e impessoal, olhava para Lara como um número, um caso pendente. Julian, porém, a via como filha. Leo foi quem disse em voz alta o que todos já sabiam. Uma noite, na mesa do jantar, virou-se para o pai e falou. Papai, agora nós somos três. Ela é minha irmã, não é? E Lara congelou por um instante, o garfo suspenso no ar. Os olhos cinzentos se fixaram em Julian, inseguros, como se aquela resposta pudesse definir seu destino. Julian respirou fundo, olhou para os dois e respondeu. Sim, filho. Agora somos três. Foi tudo o que Lara precisou ouvir. Pela primeira vez, baixou a guarda por completo. Largou a mochila no canto, sem medo, e deixou escapar um sorriso cheio de lágrimas contidas. Naquele momento, a casa finalmente deixou de ser apenas uma construção imponente. Tornou-se um lar. Um lar com marcas, memórias e, acima de tudo, com a promessa de que nenhum deles precisaria enfrentar o mundo sozinho novamente.